meus amigos, está com vocês. Eu sou o professor Marco Antônio Macarrão, professor de discursivas e redação aqui no Turma de Redação, beleza? O que a gente vai fazer nessa aula demonstrativa, nessa aulinha de hoje? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como montar um estudo de caso, uma questão discursiva para o concurso do Tribunal de Contas aí, beleza? Ok? Vem comigo para a gente ver como funciona. Olha só, eu trouxe um teminho para nós aqui, tá? E nós vamos parar nele. Veja bem, vou passar o slide para a gente poder enxergar bem aqui. Veja bem, o primeiro tema diz o seguinte: sabemos que equilibrar as contas públicas com vistas a respeitar as limitações impostas pela Constituição de 88 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal é desafiante para o modelo administrativo público vigente no país, em que as despesas crescentes ameaçam a organização orçamentária dos governos. Isso é um preâmbulozinho, uma historinha ali só para situar, né? Tipicamente trazida pelo SESC. Partindo disso e considerando que o governo do estado da Bahia tenha comprometido 48,54% da receita corrente líquida entre janeiro e novembro de 2017, disserte sobre o seguinte: A. Quais são, respectivamente, os limites percentuais de gastos com o pessoal sobre a receita corrente líquida de um Estado, de um poder executivo estadual, de um poder legislativo estadual e de um poder judiciário estadual? B. Explique em qual hipótese haverá alerta por parte do Tribunal de Contas em relação a gastos com o pessoal de um poder executivo estadual. E C. A partir do alcance de qual percentual do limite máximo de gasto com o pessoal é vedado a um poder executivo estadual criar cargos? Bom, veja bem, galera. Eu tenho claramente 3 perguntas e é a elas que eu tenho que responder. Eu tenho que me concentrar nelas. E essa historinha de antes? Essa historinha de antes me traz uma informação importante, né, para que eu possa construir minha resposta, né? A base ali, o percentual que é praticado, que foi praticado pelo governo do estado da Bahia no ano X ali e tal. Beleza. Veja bem. A primeira coisa que não cabe a nós aqui neste curso, esse curso é um curso de discursivos, é um curso de redação, é um curso para te ensinar a montar o texto que você precisa. O conteúdo em si, a resposta em si, quem tem que saber, quem tem que trazer é você. Né? No caso aí do TCM da Bahia, você já passou para a segunda fase, então você já mostrou que sabe, que tem o conhecimento, que tem o domínio daquilo que é realmente necessário, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Apontar as respostas para isso aqui. Não estou falando para montar um texto, eu quero que você me diga, olha só, quais são, respectivamente, os limites percentuais de gastos, beleza? Com o pessoal sobre a receita corrente líquida de um Estado, de um poder judiciário, de um poder executivo estadual, de um poder legislativo estadual e de um poder judiciário estadual. Ou seja, ele quer o Estado como um todo, beleza? Depois ele quer o executivo, ele quer o legislativo e ele quer o judiciário. Tudo estadual, né? Tudo ficando focado ali no estadual. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é trazer essa resposta. Bom, 60% é o limite global máximo para os estados, beleza? Sendo que desse montante, 3% do poder legislativo, e isso inclui o Tribunal de Contas do Estado, 6% do poder judiciário, 49% do executivo. E aí, nessa conta sobram 2%, que é para o Ministério Público Estadual, especificamente, beleza? Ok? Trouxe as respostas. Detalhe importante que eu vou precisar tomar cuidado no meu texto. Essas respostas não estão na ordem que foram perguntadas, ou pelo menos não estão totalmente. E a questão é muito clara, mesmo que não tivesse o respectivamente aqui, a questão é muito clara nesse sentido. Você precisa trazer o respectivamente, ou seja, nesta ordem, tá? Por que eu estou falando? Porque a primeira coisa que ele pergunta depois da geral do Estado é a do Poder Executivo. E o Poder Executivo está aqui, ó. Então, muito cuidado. Tá? Se isso vier fora da ordem, lá na sua resposta, a banca provavelmente vai tirar ponto. Se não tirar, é sorte. Porque era para tirar. Tá bom? Bom, mas se eu não souber essa resposta, aí realmente não adianta. Eu preciso saber. Mas podem reparar que as bancas trazem perguntas relativamente basilares como essa. Você pode notar aqui, nós não estamos fazendo uma pergunta profunda dentro do assunto, não, de jeito nenhum, relativamente superficial, para quem está tentando um Tribunal de Contas, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver como é que eu construiria essa resposta, né?
Olha só, vou trazer isso para dentro do texto. Primeira coisa, veja bem, quais são os limites percentuais de gastos com o pessoal, beleza? A receita que a gente, e aí eu não estou falando de receita de dinheiro não, estou falando de receita tipo receita de bolo, tá? Receita que a gente determina para qualquer banca, e o CESP é uma das que mais cobra isso, tá? É que você sempre retome o tópico, que você sempre retome o item, aquilo que está sendo perguntado. Então, veja bem, o que eu faço? Os limites percentuais de gasto com o pessoal, tá? Trago isso. E faço uma afirmação que eu poderia já começar direto, mas eu quis dar uma introduzida. São computados sobre o total da receita corrente líquida, da RCL. Foi dita lá naquela frasezinha que preambulava a coisa toda, né? De cada ente da federação, beleza? Sendo que 60% o limite global máximo para os estados. Bom, respondi a primeira na ordem certa, bonitinho, beleza? Desse montante, 3% são destinados ao Poder Legislativo, nele incluído o Tribunal de Contas do Estado, além da Assembleia Legislativa. 6%, aí ponto e vírgula, né, gente? Porque eu estou citando itens, né? 6% ao Poder Judiciário, que na esfera estadual abriga o Tribunal de Justiça. Eu era obrigado a falar disso aqui? Não. Não, podia falar simplesmente 6% ao Poder Judiciário. Tá? Poderia falar, se eu quisesse. Aqui eu risquei sem querer. 49% ao Executivo. E os outros 2%, aqui, gente, um detalhe. Ou usa ponto e vírgula, ou usa E. Tá? Ou eu deixo um, ou eu deixo outro no final da numeração. É a mesma coisa. Numa numeração, entre o penúltimo e o último elemento, você coloca vírgula e E, ou você coloca só o E? Normal é colocar só o E, ou, se você não quiser colocar o E, colocar a vírgula, certo? Ponto e vírgula é a mesma coisa. Então, vamos lá. Retiro o E aqui, beleza? Ao Ministério Público Estadual. Tá. Veja bem. Eu respondi na ordem? Não. Então eu tenho um defeito aqui seríssimo. Esse 49% aqui tinha que vir lá em cima, ó, desse montante, 49% são destinados ao Poder Executivo. Beleza? Ponto e vírgula. 3%, aí deixa eu ver se era o Legislativo próximo mesmo, que eu já não lembro, ó. Poder Executivo, Poder Legislativo e depois o Judiciário. Então, assim, eu troquei essa ordem aqui e isso é perigosíssimo. A chance de eu perder 1/3 da nota deste item é muito grande, beleza? Bom, fiz uma conclusão para essa pergunta. Por conseguinte, pode-se afirmar que o governo do estado, no caso da Paraíba, não, da Bahia, perdão, da Bahia, no caso Intela, atende ao limite global estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não foi perguntado. Macarrão, devo sempre me ater apenas ao que foi perguntado? Sim. Você deve se policiar para isso. Aqui não é problema porque tem tudo a ver, totalmente a ver com o limite em questão, tá? Então, se ele fala que o limite é de 60% e que o governo estava gastando X lá, 49%, não é nenhuma mentira e é uma consequência. Ainda usei aqui, né, a conjunção por conseguinte para dar a ideia de conclusão. Beleza? Mas montei. Macarrão, mas não é... E se for um estudo de caso, gente? Você está estudando o caso do mesmo jeito. Estudo de caso, questão discursiva, na verdade, quase que mudam só o nome. Se fosse um estudo de caso especificamente, você poderia colocar trata-se de um estudo de caso, parará, que vai falar sobre a questão dos limites. Pá, pronto, acabou. Entendeu? Um parágrafozinho de 2, 3 linhas e olha lá. O SESC não gosta de introdução e o que diferenciaria um pouco o estudo de caso do restante seria uma introdução trazendo o caso. Se fosse um texto de atualidades, por exemplo, né, uma redação de atualidades, você faria uma introdução trazendo também o caso, só que não era o caso, né, trazendo o tema. Aqui você traz o caso, por isso é um estudo de caso. Ele te conta um caso, né, e você tem que dar soluções para esse caso, tá? Então, no final das contas, gente, a estrutura é basicamente a mesma. Você precisa responder ao que foi perguntado na ordem que foi perguntado, retomando os itens que foram perguntados, tá? Vamos lá. Expliquem em qual hipótese haverá alerta por parte do Tribunal de Contas em relação a gastos com o pessoal de um poder executivo estadual. Bom, vamos lá.
O limite é de 90% do limite global. Tá? Essa é a resposta que você precisa saber. Agora eu tenho que trazer, porque responder só isso também ficaria muito cru, né? Então vamos lá. A lei complementar também atribuiu uma importante função aos tribunais de contas: admitir um alerta quando tais gastos com o pessoal atingirem 90%. Aqui, gente, ó, não precisa e nem deve fazer isso, tá? Não é ata. Em ata é que quando a gente usa algum algarismo, a gente escreve por extenso depois, tá? Beleza? Com o percentual, você coloca só o algarismo mesmo. Você não precisa escrever por extenso, não, tá? Do limite global total. O que a doutrina chama de limite alerta. Tal percentual é verificado ao final de cada quadrimestre, por meio do relatório de gestão fiscal, RGF, cuja elaboração é de responsabilidade dos titulares de poderes e órgãos supracitados, e que será compilado em um único documento publicado em até 30 dias do período ao qual corresponde, com amplo acesso ao público. A medida, como o próprio nome permite inferir, tem apenas a função de alerta, não cabendo neste momento nenhuma punição ou obrigação aos órgãos. Cara, a pergunta foi simples e direta, né? Em qual hipótese haverá alerta? E aí a resposta que trouxe a hipótese, que é atingir os 90%, né? Disse como esse percentual é verificado, né? Com que frequência, etc. Quem tem que elaborar, né? De quem é a responsabilidade disso, e que isso tem caráter apenas de alerta, de fato, não é ainda punição ou vedação, tá? Por quê? Porque a questão, você pedia lá, a partir do alcance de qual percentual do limite máximo de gasto com o pessoal é vedado a um poder executivo estadual criar cargos? A resposta, gente, é 95%. Com 95%, né, passando dos 95%, perdão, né, a impossibilidade de criar novos cargos, de contratar hora extras, também de efetuar quaisquer tipos de contratação de pessoal, exceto, ressalvada, a reposição de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Ok? Vamos lá. Aqui já ficou mais perto de uma resposta pronta, né? Trago aqui, então. No entanto. Por que o no entanto? Aí agora eu vou, antes de falar dessa resposta, vamos lá. Você está vendo que eu estou falando aqui? Taranã, taranã. Aqui eu falo que não cabe nenhuma punição ou vedação, né? Aos órgãos e etc. Para dar sequência ao texto, o que o SESP tem exigido, tanto nas atualidades, nas questões de atualidades, quanto nas questões discursivas ou estudo de caso, é que haja maior nexo textual, que ela não cobrava até meados, início de 2017, perdão. Depois de maio, junho de 2017, a gente começou a ver uma mudança de comportamento que se firmou no final do ano. Tá? No final de 2017, nós vimos claramente que a banca examinadora do SESC passou a exigir, e essa é a grande diferença, tá? A exigir mais nexo textual, mais coesão para garantir coerência entre os parágrafos, ou seja, articulação entre parágrafos. Então, olha como essa articulação aqui está muito bem feita. Por quê? Eu trago aqui, né, a medida, né, o próprio nome permite inferir, tem apenas a função de alerta, ou seja, não cabe nenhuma punição ou vedação aos órgãos. No entanto, ó, então, se a despesa com o pessoal exceder a casa de 95%, também não precisava disso, né? O poder ou órgão enfrentará uma série de vedações, vírgula, como a impossibilidade de criar novos... Eu não gosto muito dessa estrutura com 2 pontos, não, mas pode aqui, tá? A impossibilidade de criar novos cargos, de contratar horas extras, bem como de efetuar quaisquer tipos de contratação de pessoal, ressalvada a reposição de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, são as áreas alimentares, né? Ademais, ficam obrigados a eliminar esse excedente nos 2 quadrimestres seguintes, ou seja, tem que tirar, arrancar fora, sendo, no mínimo, 1/3 já no primeiro dos 2 períodos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, ainda ficam impedidos, enquanto perdurar o excesso, de receber transferências voluntárias, de obter garantias e de contratar operações de crédito, salvo, neste último caso, se forem destinadas à redução das despesas de pessoal e ao refinanciamento da dívida mobiliária, ou seja, para melhorar a situação. Pronto, tenho aqui uma questão discursiva respondida, tenho aqui um estudo de caso apresentado, enfim, tenho tudo aquilo que o SESP vai exigir na sua prova. Ou qualquer outra banca, tá, gente? Vamos dizer que a maioria das bancas, o miolo, no mínimo, do texto vai ser esse daqui. Pode ser que uma banca prime exija mais um pouco, por exemplo, na questão da introdução. Por se tratar de um estudo de caso, pode ser que você tenha que dar uma solução, que não é exatamente a situação, já que
O que foi apresentado não pede, né? Vamos dizer assim, não cabe solução para isso, né? Então, meus amiguinhos, é assim que o nosso curso vai funcionar. Eu vou ensinar vocês exatamente a montar isso daqui, né? Nossa primeira aula, eu falo sobre isso, eu falo sobre a estrutura normal. Vocês observarem aqui, é uma redação normal. É uma redação normal. Poderia ter feito introdução? Poderia, mas o CESP não gosta. Mas poderia. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer, primeiro, como faz uma redação normal. Porque se você sabe fazer uma redação normal, o resto passa a ser adaptação. Eu não posso presumir que você saiba para concurso, treinado, eu não posso presumir. Então, eu coloco lá um bloquinho sobre introdução, sobre desenvolvimento, ou sobre conclusão, beleza? Depois, eu faço um bloco com características específicas do CESP. O que o CESP gosta, não gosta, o que ele exige. E depois, eu faço um bloco ensinando a montar aquilo que seria o estudo de caso, a questão discursiva, ou seja, fazendo as diferenças, beleza? Apresento 3 temas, um em cada aula, para direito a 3 correções individuais, e depois, ao final, faço uma aula comentando as correções que foram realizadas ao longo do curso. Eu uso o texto de vocês mesmos, sem identificação, para mostrar como é que... para você entender melhor até essas correções, ok? Bom, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. A minha experiência é larga, aí, de quase 15 anos com concurso público, e não é à toa que a gente está aí no mercado, que a gente está firme e forte, graças a Deus, aprovando bastante gente, ajudando muita gente a entrar no serviço público e fazer melhorar o serviço público do nosso país, beleza? Então, eu sou o professor Marco Antônio Macarrão e te espero aqui no Turma de Redação. Quero você comigo para eu te levar à aprovação aí no Tribunal de Contas, beleza? Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.